Então, bom, existem duas formas de você utilizar o transdutor do ultrassom terapêutico, né? Então, tanto você pode aplicar ele de forma dinâmica, como você pode aplicar ele de forma estacionária, né? Então, de forma dinâmica, você vai fazer um movimento constante e lento, né? Com suave pressão, não pode ser muito rápido, senão a probabilidade de você perder o contato é grande. Então, tem que ser um movimento constante, lento, com suave pressão, né? Do mesmo jeito que tem a aplicação estacionária, né? A aplicação estacionária, você fica com o transdutor ali, ó, puff, parado num ponto, quietinho ali. Por que ele está falando dessa questão do ultrassom estacionário? O ultrassom estacionário, a aplicação estacionária, foi uma pessoa no nosso Instagram pediu para que isso fosse considerado, né? Então a gente resolveu fazer uma live sobre o modo de aplicação estacionária, né? O modo estacionário. Então é isso que você tem que levar em consideração, né? Tem o dinâmico e tem o estacionário. Aí dentro do estacionário, então, se você for fazer uma aplicação estacionária, você tem que tomar cuidado. Por quê? A aplicação estacionária, talvez você esteja pensando, a aplicação estacionária é uma aplicação só para fratura, né? Assim, é praticamente utilizada só em fratura. É que, assim, se você for aplicar o ultrassom terapêutico numa área muito pequena ou numa área pequena, né, realmente, né, não vai fazer muito sentido você ficar movimentando o transdutor, se for uma área muito pequena, entendeu? Então, realmente, você pode usar a aplicação estacionária, né? E claro que a aplicação estacionária, ela é utilizada em fratura, né? Então, quando você for aplicar aí para fazer a consolidação de fratura, você vai utilizar a aplicação estacionária, então você vai deixar ele parado lá. Então, lembra, em que situação que eu uso o ultrassom, né, eu faço aplicação estacionária, em que situação que eu faço a aplicação estacionária em relação à área da lesão? Área pequena, certo? E em relação a uma condição clínica? Fratura. E se for em outra, claro que você pode usar em outras situações que não seja fratura, mas provavelmente vai ser mais difícil isso acontecer, né? Vai ser mais realmente aí numa questão ligada à fratura mesmo, tá? É que assim, né? Como tem essa questão, como a aplicação estacionária ficou bem conhecida, bem famosa em relação à fratura, né? Pouco se fala da aplicação estacionária em outras situações, entendeu? Certo? Bom, e aí o que acontece? O slide está falando aí, né? Se a área for muito pequena, eu acabei de falar, não vai fazer muito sentido você ficar meio movimentando o ultrassom numa área muito pequenininha, entendeu? E aí tem essa questão, né? Em relação à fratura, se faz a aplicação estacionária através do LIPUS, né? O que é LIPUS? É um acrônimo em inglês, né? Que significa isso aqui, ó, Low Intensity Pulsed Ultrasound, né? Ultrassom pulsado de baixa intensidade, né? Certo? Então, é, ele é bem utilizado nesse momento, nessa situação, tá? Então, lembra, LIPUS, Low Intensity Pulsed Ultrasound, né? Que é o ultrassom pulsado e de baixa intensidade, certo? Qual que é a grande questão em relação ao ultrassom pulsado? Qual cuidado que você vai tomar? Ou qual qual ponto que você tem que se ater aí, que você tem que observar? É isso aqui, ó. Quando você deixa o transdutor parado e faz uma aplicação estacionária, o que acontece? Pode ter a formação de hotspots. O tecido, o transdutor estando parado ali, né, uma mesma região,
pode aquecer muito por absorver muito ultrassom, né? Por estar absorvendo ali muito ultrassom. Aí, é claro, por que você vai usar o ultrassom pulsado e de baixa intensidade? Por conta disso, ó. Bom, primeiro, a intensidade está baixa, né? Então, se a intensidade está baixa, você corre, obviamente, muito menos risco de queimar o paciente, etc. E tal. E como está pulsado, o que acontece? Ó, se está pulsado, acontece o seguinte, ó, aqui ó, você tem um pulso, aí você não tem pulso, você tem um intervalo entre pulso, outro pulso, intervalo entre pulso, outro pulso. Dá tempo da energia dissipar entre um pulso e o outro pulso, ó. Então, aqui você não tem pulso, então dá tempo da energia dissipar entre esse pulso e esse pulso aqui. Então, se você quiser usar um ultrassom no modo estacionário, ou seja, com ele parado, a primeira coisa que você tem que considerar é a área a ser tratada. Tem que ser uma área pequena, entendeu? Porque se for uma área grande, não vai dar certo. Tem que ser uma área pequena. Uma área grande, ou você vai ficar muito tempo, né? Você vai ficar, se você quiser tratar uma área grande com tração estacionário, pensa, você vai ficar muito tempo ali para poder tratar toda aquela área, se for uma área, né, maior, né? Enfim. Então, tanto que, né, a Cameron, ela fala, né, para uma área a ser tratada que tem até o dobro do tamanho da era, fique 5 minutos. Então, daí você calcula, né, como que essa questão pode ser complicada. Então, assim, você quer usar o estacionário, ele parado, tem que ser uma área pequena. Segunda coisa, obrigatoriamente ele tem que estar no modo pulsado, por conta disso, para dar tempo de dissipar energia entre um pulso e outro. Outra coisa, a intensidade tem que ser baixa, certo? A intensidade tem que ser baixa. Então, ó, é o que eu coloquei no slide. Então, como a gente estava falando de fratura, né? Existem esses aparelhos aqui, ó, eles são próprios para isso. Então, o paciente ele até leva esse aparelho para casa, ele aplica por 20 minutos e fica parado, lá, fica no modo estacionário mesmo, entendeu? Esses aparelhos são bem famosos nos Estados Unidos. É, inclusive, um aparelho que a FDA, né, a Food and Drug Administration, que é a Anvisa deles lá, ortoga, né? Permite o uso, entendeu?